Graça e paz, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Nesta noite, nós teremos uma palavra extremamente importante do Senhor. O texto se encontra em Êxodo, capítulo 17, versos de 6 a 16. E o tema desta noite é: está ou não Deus no nosso meio? Está ou não Deus no nosso meio? Pergunta interessante, né? Por que será que esse texto aparece assim tão poderoso no livro de Êxodo, escrito por Moisés? Vamos ver? Então, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 17, versos 6 a 16. E o tema desta noite é: está ou não Deus no nosso meio? Bom, queridos, o texto ele é de fácil compreensão, ele é muito elucidativo, mas acima de tudo nos traz uma lição espiritual extremamente importante para nós que estamos vivendo esse momento tão difícil. Mais uma mensagem sobre uma ação dos amalequitas sobre o povo de Deus. Nós trabalhamos na terça-feira passada quando os amalequitas, lá em Deuteronômio, lembra? Capítulo 25, versos 17 a 19. Eles atacam Israel por trás, onde estavam as crianças, os velhos e as mulheres e os cansados. Eles ficaram observando, e quando esse grupo de pessoas estavam ali no deserto, Monte Sinai, naquele momento, eles os atacaram. Veja, estavam junto do monte de Deus, estavam próximos ao monte de Deus, mas Deus para eles não tinha o mínimo sentido. Hoje, nós veremos esse mesmo texto lá em Êxodo. Esse mesmo texto por uma outra atual de a mesmo tempo de combate e de luta. Então, antes de iniciarmos, vamos orar. É momento. Ó Deus, Deus amado, bendito Senhor dos céus, bendito Senhor da terra. Nesse instante, Deus, nós como tua igreja, nós intercedemos, nós oramos, tua palavra permaneça em cada um de nós e que esses estudos, meu Deus, possam produzir vida e vida em abundância em nós, em todos aqueles que de uma forma direta ou indireta possam ter acesso a esse estudo e assim aprenderem mais de ti, aprenderem mais da tua palavra, aprenderem mais do seu mover no nosso meio, Senhor amado. Deus, tudo isso nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Voltou. Amém. Voltou. Ficou um problema aqui na rede. Então, queridos, lá em Êxodo capítulo 17, a partir do verso 6, nós lemos assim. Podem acompanhar também nas palavras do Senhor. Já disse que a sua casa é a igreja de Deus. Lembra? A sua casa é a igreja de Deus. E a igreja de Deus está em culto. Então, a sua casa agora está em culto com o Senhor. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo, capítulo 17, verso 6. Eu estarei ali sobre a rocha em Horebe. Ferirás então a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá.
na presença de Israel. E chamou o nome daquele lugar de Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. E ao Senhor, está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e U subiram ao cume do outeiro. E quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Aleluia! Israel prevalecia. Mas quando Moisés baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram então cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se sentou nela. Arão e U sustentavam-lhe então as mãos, de um lado e do outro. Assim, 15. E edificou Moisés um altar, e lhe chamou o Senhor é a minha bandeira, ou, como muitos de nós falam, Adonai Nissi, ou como a música diz, Jeová Nissi. Cadê? Deixa eu ver aqui. Aí. Pronto. Obrigado, querido. Disse então Moisés, ao edificar um altar, e disse: o Senhor, ou Adonai, ou Jeová, é a minha bandeira. Jeová Nissi, ou Adonai Nissi. E disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. Veja muito bem, porque nossas orações sobem ao trono do Senhor. Pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor para a guerra contra Amaleque de geração em geração. Queridos, nós vimos lá em Deuteronômio capítulo 25, que mais uma vez esse texto é repetido, agora para a memória, para que Josué e o povo de Israel nunca esquecesse o que Amaleque fez nesse evento aqui. Em Deuteronômio 25, nós lemos que Amaleque atacou por trás, no final, quando as pessoas estavam cansadas da viagem, quando as mulheres, as crianças, os velhos e todos aqueles que estavam cansados da luta, cansados da viagem, estavam esmorecidos. E nesse instante Amaleque está ao redor. Mas, espiritualmente agora, Moisés aumenta a nossa visão do que ocorreu ali, da luta que ocorreu ali. Em primeiro lugar, aquele povo encontrava-se com muita sede. E começaram a questionar Moisés: cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê essa água? Por que nos tiraste do Egito? Por que estaremos morrendo aqui de sede? E o povo, naquele instante, tenta apedrejar Moisés. Moisés, então, queda-se diante do Senhor e fala com o Senhor exatamente que aquele povo estava prestes a apedrejá-lo. O que fazer, então? O Senhor orienta Moisés a pegar a sua vara, que fez os vários milagres no Egito, especialmente que abriu o Mar Vermelho, porque a vara de Arão foi usada para produzir efetivamente os milagres no Egito. Mas, para a abertura do Mar Vermelho, foi a vara que ficava na mão de Moisés. E o Senhor pede essa mesma vara que abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse a pés enxutos, saindo do Egito para entrar na terra prometida,
Nesse instante, Moisés pega a sua vara e Deus o manda subir em uma rocha e ferir a rocha. Eu vou ler o texto mais uma vez, quando acontece isso. Verso 5 do capítulo 17. Então disse o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo dos anciãos de Israel e leva contigo a tua vara, com que feriste o rio, o mar vermelho, e vai. Eu estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. O grande problema foi o que estava por trás de todo esse conflito, dessa dificuldade. Veja o que o povo estava suscitando quando faltou água no meio de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá. Eu andei pesquisando nos textos hebraicos. A palavra Meribá, ela tem a ideia de aquilo que é mole, aquilo que é fluido, aquilo que não tem firmeza. Massá, não consegui muito a verificação, não conseguimos dessa palavra no hebraico atual. Mas é uma ideia de conflito por ser muito volátil a fé daquele povo, muito fluida. Eles não tinham firmeza na fé do Senhor. Aí aquele povo cria um problema seríssimo com Deus e Moisés diz o seguinte: e porque vocês tentaram ao Senhor, chamarei este lugar de Massá e Meribá, porque vocês disseram, o povo disse, está o Senhor ou não no nosso meio? Suscitou a dúvida. Tiraram a presença de Deus através da nuvem. Tiraram a presença de Deus através da bola de fogo à noite. Tiraram a presença de Deus através do maná a cada manhã, a cada dia. Eles já estavam comendo o maná, já estavam se alimentando do agir de Deus. Mas mesmo assim, eles disseram, está ou não Deus no nosso meio? Porque desejavam naquele momento ardentemente água. Quem estava observando? O texto é bem claro, capítulo 17, verso 8. Amaleque, o inimigo do povo de Deus, estava atento a tudo que se passava, aos conflitos, às dificuldades, às dúvidas, no meio do arraial do povo de Deus. Os amalequitas ouviram. Eles agora estão duvidando se o Deus que abriu o mar vermelho, eles estão duvidando que o Deus que fez todo o exército de Faraó sucumbir, eles estão duvidando dos 10 milagres no Egito, eles estão duvidando daquele Deus que os tirou de mão forte do Egito. Então, eles não estão mais firmados em Cristo Jesus, firmados em Deus, firmados na rocha. E Amaleque aproveitou esse momento de dúvida, esse momento de pergunta, está ou não Deus conosco? E Amaleque atacou. Não pela frente, não pelo meio, mas o texto de Deuteronômio capítulo 45 nos diz que ele atacou por trás. Por trás. Por trás. Por trás. Quando se encontravam cansados, debilitados, as mulheres, as crianças, os velhos e todos aqueles que não tinham forças para lutar. Mas perceba que a guerra espiritual não pode, em momento algum, ser perdido a visão. Naquele instante, Moisés percebe o ataque no final da trajetória de todo aquele arraial do povo de Deus. E Moisés instantaneamente chama Josué. É hora de combate, é hora de luta. E por isso, verso 9, Moisés, ao chamar Josué, diz a Josué, escolhe agora homens, claro, homens destros, homens que podiam
tomar a espada, estarem à frente de um combate, de uma luta. É momento desses homens enfrentarem o combate e defender quem está cansado, quem está pasmado, quem não consegue ter forças. É momento deles entrarem na luta. É momento de guerra. É momento de defender o povo de Deus. E Josué faz isso. O problema é que era uma luta muito forte. E Moisés, Arão e Ur sobem ao monte. E diz o texto que todas as vezes que Moisés levantava as suas mãos, o povo de Deus prosperava. O problema era ficar com as mãos levantadas. Elas começaram a cansar. E em alguns momentos ela baixava. Arão e Ur então compreendeu que era momento agora de estar ao lado de Moisés, sustentando as mãos, sustentando o agir de Deus através das mãos de Moisés. E a primeira coisa que eles fazem é pegar uma rocha para que Moisés se sentasse, ficasse acima, em uma posição mais alta, onde pudesse ver aquilo que estava se passando no meio da guerra. Coloca uma pedra, Moisés se senta, mas isso não bastava. Então Arão e Ur seguraram as mãos de Moisés no alto durante todo aquele dia, até que o sol se pôs. E foi tempo suficiente para Josué e os guerreiros do Senhor destruírem Amaleque. E Amaleque não voltaria mais a tentar destruir o povo de Deus ali naquele lugar. Vão tentar depois. Vão tentar com Davi, veremos depois. Amaleque então percebe o agir de Deus e é completamente desbaratada. Esse evento tem para nós duas grandes lições. A primeira é: o inimigo está sempre atento com os olhos em nós. E o inimigo fica aguardando, esperando uma brecha na nossa fé, no nosso momento de comunhão com Deus. E o inimigo observou que aquele povo estava perguntando, estava dizendo: está com tanto problema, estou vivendo uma dificuldade tão grande, estou desempregado, estou passando isso, estou passando aquilo. Está ou não Deus aqui comigo, no nosso meio, na minha casa, na igreja, na minha família? Está ou não Deus conosco? O inimigo viu aquilo e aproveitou essa dúvida, aproveitou esse momento de dificuldade e atacou o povo de Deus, justamente por trás, na parte mais frágil daquela luta, daquele acampamento, daquela batalha. Mas Moisés era um varão que estava a serviço de Deus. E Moisés parte para a frente de combate, só que espiritual. Estaria orando. E é esse momento tão drástico que o mundo está vivendo, que o Brasil está vivendo, que a Bahia, Salvador, São Cristóvão está vivendo, que nós, homens e mulheres do Senhor, precisamos estar nos nossos postos de batalha, precisamos estar nos nossos postos de oração, elevando as nossas vozes, o nosso clamor, a nossa oração ao Senhor. Sim, o nosso clamor, para que Deus desbarate logo, o mais rápido possível, esse momento de dor, de sofrimento, de desespero, de dúvidas, de ansiedades que estamos vivendo. Mas assim como Moisés, nós que estamos orando precisamos de ajuda. Precisamos de você, meu irmão, minha irmã. Precisamos das suas mãos conosco, nos sustentando em oração também, para que nesse combate nós possamos dizer: Jeová Nissi é a nossa bandeira. E vocês sabem por que é que, depois daquele, Moisés levanta um altar e chama aquele momento, aquele altar de Jeová é a nossa bandeira? No texto hebraico está Adonai Nissi, porque eles não podem falar Jeová
porque é um nome extremamente sagrado e é proibido o judeu citar esse nome. Então, todas as vezes que está escrito lá Jeová, eles usam o termo de Adonai, Senhor. Aquele Senhor que está acima de todas as coisas. O Senhor da nossa vida, o Senhor que nos constrói. Por isso que nas nossas Bíblias está sempre escrito o Senhor, o Senhor, o Senhor. Mas na Bíblia hebraica está escrito lá Jeová. Então, naquele momento, ele toma uma mensagem de combate, uma mensagem de guerra. Quem já foi militar sabe. Todas as vezes que em um combate alguém hasteia a bandeira daquele exército, simboliza que o exército foi vitorioso, venceu o bom combate. Por isso que Moisés usa esse jargão, essa linguagem militar. No final do combate, ele vai dizer: edificou Moisés, verso 15 desse mesmo capítulo 17, Moisés um altar e lhe chamou o Senhor. É a nossa bandeira. Bandeira é o símbolo da vitória, da unidade, do exército, da nação. Nós temos a nossa bandeira no Brasil. E a nossa bandeira do Brasil está sempre tremulando no alto. Ela vem a meio mastro quando há uma calamidade, quando há uma morte, quando há algo extremamente terrível, ruim no Brasil. As autoridades mandam colocar bandeira meio mastro. Tivemos isso há pouco tempo, quando chegamos a 10.000 mortos pelo Covid no Brasil. A bandeira no Brasil nacional ficou a meio mastro. Mas ela nunca pode ser removida, tirada. Removida quer dizer que ela não pode mais agir naquele lugar. A bandeira dos amalequitas foi removida. E a bandeira do Senhor foi no final daquele combate, no final daquela guerra, porque aqueles homens estavam orando e os outros estavam na frente do comando da batalha contra Amaleque. Nós, como povo de Deus, precisamos estar muito atentos às dificuldades que passamos, para que os inimigos do Senhor, os inimigos da nossa vida, os inimigos da nossa fé, não se aproveitem dos momentos de dificuldades que vivemos e tentem, então, ao aproveitar-se desse momento de dúvida, está ou não Deus ouvindo a minha oração? Está ou não Deus me vendo? Deus. Quando colocamos essas dúvidas em nosso coração, nós abrimos uma brecha para que os inimigos de Deus, que são também nossos inimigos, possam tentar destruir a união com Deus, o nosso relacionamento com Deus. E é muito importante que você saiba que Jeová Nissi, Jeová é a nossa bandeira, a nossa vitória já está consumada no Senhor, a nossa lavada simplesmente por nós. O nosso general está na frente do combate, da luta. Está difícil, mas o Senhor está combatendo o nosso bom combate. O que nós precisamos é estar em posição de combate, em oração, em súplica, em clamor. Moisés nos ensina que não podemos estar sozinhos nesses momentos de lutas. Precisamos estar junto com outras pessoas, homens e mulheres, que nos ajudem a combater o bom combate. As dúvidas podem vir, mas precisamos entender que o Senhor tem toda a direção, tem todo o senhorio da nossa vida, do mundo, do Brasil, da sua vida, da sua família, da sua casa. O Senhor é o Senhor, é a bandeira da sua casa, é a bandeira da sua família,
é a bandeira do seu lar, é a bandeira da sua vida. Por isso, levante também um altar na sua casa, consagrando o seu lar, dizendo: aqui é a minha casa, aqui na minha casa, o Senhor é a minha bandeira. É o Senhor que tremula vitorioso na minha casa. É o Senhor que tem a autoridade máxima na minha casa. É o Senhor que tem todo na minha família, no meu lar. É o Senhor. Moisés saiu vitorioso. O povo de Deus saiu vitorioso. E nós também. Precisamos aprender a sermos vitoriosos, ou mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Veja que o texto é bem claro para nós. O texto nos diz que e chamou o nome daquele lugar, Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no nosso meio ou não? Então veio Ameleque e pelejou contra Israel em Refidim. Sim, os nossos inimigos sempre tentarão nos afrontar, sempre tentarão nos derrotar, mas no nosso é o nosso Senhor que é a nossa bandeira, símbolo de autoridade de uma nação, de um povo. Feliz é a nação cujo Deus é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Abençoe e que o Senhor possa nos firmar, aprendendo que não podemos abrir brecha para que os inimigos de Deus e os inimigos da nossa vida possam nos atingir. Amém? Estaremos agora finalizando orando por aqueles que estão enfermos. E se você está enfermo nesse instante, se tem algum problema no lar, na família, alguém com algum problema, vamos orar. Vamos orar juntos. Deus amado, Deus bendito, Senhor dos céus, Senhor da terra. Nesse instante, Deus, nós, em nome de Jesus, como igreja, estamos em oração, em clamor. E estamos orando, meu Deus, nesse momento, pelo bebezinho Paulo Henrique, Senhor, meu Deus. Nós te pedimos que toda aquela enfermidade caia por terra, em nome de Jesus. O seu amiguinho do lado também, meu Deus. Também adquira toda a cura, a restauração, a saúde, para que eles possam sair desse hospital completamente curado e restaurado, porque o Senhor é a nossa bandeira. Também te apresentamos cada um dos teus filhos, das tuas filhas, que se estiverem agora com alguma enfermidade, na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus, que seja a tua poderosa mão sobre cada um dos teus filhos e das tuas filhas, removendo, tirando toda a enfermidade e restaurando a saúde, meu Deus. Pai amado, Pai bendito, agora nós te pedimos, Senhor, seja a bandeira do nosso lar, seja a autoridade máxima na nossa casa, na nossa família. Sê, meu Deus, em nome de Jesus, o nosso Jeová Nissi, o nosso Adonai Nissi, porque o Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa representação máxima, a autoridade máxima aonde nós estamos. Pai amado, Pai bendito, tudo isso nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, agora e para todo sempre. Amém, amém e graças a Deus. Um abraço em todos vocês, meus irmãos,
e repliquem essa mensagem para todos aqueles que vocês amam. Um beijo no coração e que o Senhor nos abençoe. Na presença de Jesus. Até mais.